O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Vamos refletir sobre o batismo de Jesus, considerando 3 aspectos. Primeiro aspecto: qual o significado de Jesus que se faz batizar por João Batista? Segundo ponto: qual o significado do batismo na vida da igreja? Terceiro ponto: o que significa o batismo na minha vida e na sua vida? Primeiro, Jesus, ao receber o batismo de João, estava confirmando a vontade de Deus através da missão de João Batista. Saibam vocês que naquela época, João não era o único que batizava. Havia o chamado movimento dos batistas, isto é, daqueles que utilizavam a água como um ritual de transformação, de mudança de vida. Jesus escolheu João e foi até João e recebeu das mãos de João o batismo. João ministrava um batismo de preparação para receber o ungido de Deus. Anunciava a chegada do Messias e que todos deveriam se preparar para este momento da chegada do Messias. Por isso João se valeu desta prática, deste ritual, em função do arrependimento e da conversão para receber o Messias. Como disse, Jesus se faz batizar por João e com isso confirma a missão de João. Importava a João e a Jesus cumprir toda a justiça, isto é, realizar a vontade de Deus. Jesus não se faz batizar porque tinha algum pecado, mesmo porque o batismo ministrado por João não perdoava os pecados. Ele preparava para aquele batismo que ele mesmo anuncia: eu batizo com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Este perdoa os pecados, porque o batismo que eu e você recebemos não é outra realidade senão, segundo o significado, este ritual de iniciação à vida com Cristo, por Cristo e em Cristo, que eu e você passamos graças à fé dos nossos pais, porque são os nossos pais que nos levam para o batismo, são nossos pais que transmitem para nós a fé, esta fé que eu e você recebemos como dom de Deus no dia em que somos batizados e somos configurados a Cristo. Passamos pelo mistério de sua paixão, morte e ressurreição,
somos renovados na graça que Cristo nos alcançou. No dia do batismo de Jesus, o texto diz que 3 coisas aconteceram. Primeiro, os céus se abriram. Segundo, a manifestação visível do Espírito Santo em forma de pomba. Terceiro, a voz do Pai que declara: este é meu filho amado, nele está o meu bem-querer. Ora, o que significa dizer que os céus se abriram? Significa dizer que a comunicação entre Deus e a humanidade foi refeita, foi reatada, recomeça, graças àquele que se faz batizar, aquele que é a palavra de Deus feita carne, que nós chamamos de Jesus. Ele reabre para nós a comunicação com Deus, porque Ele é o mediador, Ele é a palavra eterna e definitiva de Deus Pai à humanidade, e nele, eu e você, elevamos ao Pai, na unção do Espírito, as nossas intenções, a nossa palavra chega até Deus através da palavra que se fez carne, e nós chamamos de Jesus. Segundo sinal, o Espírito Santo se torna visível no formato de uma pomba. Por que a pomba? Dou apenas 2 significados. Primeiro, a pomba, junto com a rolinha, eram os 2 únicos pássaros que eram admitidos no sacrifício do templo, e era a oferta dos pobres. Enquanto os ricos ofereciam bezerros, ovelhas, carneiros, os pobres ofereciam um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Basta vocês lembrarem que Jesus, quando foi apresentado ao templo, José e Maria não levaram um bezerro, não levaram um carneiro, não levaram uma ovelha, levaram a oferta dos pobres, 2 pombinhas para o sacrifício. Agora, o segundo significado, basta que eu e você lembremos dos dias de Noé na arca. Quando a arca pousou, Noé soltava a pombinha, e quando ela voltou com um raminho de oliveira no bico, foi o sinal de que Noé e toda a sua família e os animais que ali estavam podiam sair da arca. Então isto simboliza a vida que recomeça em liberdade. Por isso, um dos símbolos de Israel é a pombinha com um raminho de oliveira no biquinho. Terceiro elemento, a voz do Pai. Eu disse que em Jesus a comunicação reata com Deus. Deus nos fala de forma definitiva através do Filho, mas só o Pai conhece o Filho. Por isso é o Pai que declara quem é aquela pessoa que está ali. Tu és o meu Filho bem-amado, em ti me comprazo. E só o Filho conhece o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a revelação de Deus que eu e você podemos obter é uma revelação que vem através de Jesus Cristo, porque é o único Filho, é o Filho unigênito que conhece o Pai e nos revela quem é o Pai. Mas no conteúdo dessa voz também diz: em ti me comprazo. Qual é o prazer de Deus, este bem-querer de Deus, senão a realização do projeto original de Deus para a humanidade? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para pensar como Deus pensa, para querer como Deus quer e para agir como Deus age em total liberdade. Mas o pecado foi nossa desobediência e passamos a não mais pensar como Deus, querer como Deus, agir como Deus. O Pai diz: meu Filho muito amado, em quem me comprazo. Por quê? Porque o Filho é totalmente obediente ao Pai. O Filho vai dizer várias vezes: eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eis os significados
que nós poderíamos dizer sobre o batismo na vida de Jesus. Agora, este batismo que Jesus recebe se torna um rito de iniciação na igreja. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus, quando envia os discípulos, diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. De tal modo que o batismo se torna, na vida da igreja que começa, o rito que introduz uma pessoa na vida cristã. E a igreja assumiu também a água como sinal de que Deus nos lava, nos purifica, nos renova. Por isso renovamos no início da missa, com o rito da aspersão, as promessas do batismo. E eu e você agora deveríamos, nesse terceiro momento, o que significa o batismo na minha vida e na sua, pensar, refletir, como é que eu e você temos vivido na presença de Deus. O quanto a graça que Cristo nos alcançou tem sido um elemento transformador na minha vida e na sua. O quanto eu e você temos vivido de fé, de esperança e de caridade, as três virtudes que nós chamamos virtudes teologais, que são infusas, são dadas a nós com a graça do batismo. E nós deveríamos pensar nessas consequências. Eu e você temos que viver como batizados e não como pagãos. Isto é, o pagão é aquele que vive sem o conhecimento de Deus e do amor de Deus. O cristão deveria ser aquele que vive da fé, isto é, do conhecimento de Deus, e tem um comportamento condizente com este conhecimento. Deveríamos então, como vamos fazer já já, na renovação das promessas batismais, assumir o batismo. E o que significa assumir o batismo? Significa, acima de tudo, assumir com Cristo, por Cristo e em Cristo, a vontade de Deus na minha vida e na sua. E poderia resumir a vontade de Deus na minha vida e na sua, lembrando um versículo do Antigo Testamento, do livro do Levítico, do capítulo 19, versículo 2: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E lembrar o mandamento, a máxima da nossa vida cristã ensinada por Cristo: nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Amai-vos como eu vos amei. Nesses dois versículos, do Antigo e do Novo Testamento, resume-se aquilo que eu e você temos pela frente como consequências do nosso batismo. Mas nos empenha, porque o ser santo não é um passe de mágica de Deus na minha vida e na sua. O ser santo é uma vida de caminhada com Deus, na fé, na esperança, na caridade, e que eu e você podemos professar como comunidade de fé na vida de igreja. Porta que nos abriu o acesso a Deus no dia em que eu e você fomos batizados. Na fé em Cristo, na esperança em Cristo e nesta caridade que Cristo nos ensina, e mais do que nos ensina, nos ordena fazer: amai-vos como eu vos amei.